E se eu te dissesse que talvez a pergunta que você vem fazendo há anos, quando é que as coisas vão começar a dar certo na minha vida, esteja incompleta? E se achado e não for apenas dar certo, mas dar certo do jeito de Deus, e não apenas do jeito que o seu ego imaginou? Porque tem muita coisa que parece dar certo aos olhos do mundo, mas te deixa vazio por dentro. E tem coisa que parece dar errado na superfície, mas é exatamente o que está te salvando. Talvez você esteja numa fase em que tudo parece travar, porta que fecha, relacionamento que não anda, dinheiro que não entra, saúde que enfraquece, orações que parecem bater no teto. Você olha para os lados e tem a impressão de que a vida dos outros flui, enquanto a sua emperra. E aí surge aquela frase silenciosa que quase dá vergonha de admitir. Onde foi que eu errei? O que falta para minha vida finalmente dar certo? Hoje eu quero caminhar com você justamente por essa pergunta. Não com uma fórmula mágica, não com promessas vazias de atrair coisas boas, mas com a sabedoria concreta de um santo que entendeu como poucos o que significa deixar Deus organizar a vida. São Padre Pio. À primeira vista, a vida de Padre Pio não parece a de alguém em quem tudo deu certo do jeito que o mundo espera. Ele sofreu fisicamente por décadas, foi mal interpretado, acusado injustamente, proibido pela própria igreja de confessar e celebrar missa publicamente por um tempo. Passou por noites escuras interiores, doenças, perseguições, e mesmo assim, ou talvez justamente por isso, a vida dele se tornou um ponto de luz para milhões de pessoas. Em Padre Pio, as coisas deram certo não porque tudo foi fácil, mas porque tudo, até o sofrimento, foi colocado nas mãos de Deus. É isso que a gente às vezes esquece. Para um católico, dar certo não significa ter uma vida sem cruz, significa ter uma vida em Deus. Significa que mesmo quando as coisas do lado de fora parecem bagunçadas, por dentro existe uma ordem nova, uma paz nova, uma direção clara. São Paulo dizia: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que tudo é bom em si, mas Deus tem uma capacidade misteriosa de pegar até o que foi golpe e transformar em graça. Talvez você já tenha tentado muitos caminhos para fazer a vida funcionar. Curso de produtividade, vídeo motivacional, técnicas de mentalidade, promessas de fim de ano que nunca chegaram até março. Talvez você já tenha pedido a Deus somente resultados. Senhor, me dá isso, me abre aquilo, resolve aquilo outro. E mesmo assim sente que falta alguma coisa. Falta porque, sem perceber, você colocou Deus como meio, não como centro. Pediu para ele fazer dar certo aquilo que muitas vezes nem era o que ele queria para você. São Padre Pio não nos oferece truques, mas princípios espirituais. Ele não diria para você, faça isso e ficará rico, saudável e admirado. Ele diria algo mais profundo e ao mesmo tempo mais exigente. Coloque sua vida na vontade de Deus e você verá que tudo o que realmente importa começará a se alinhar, ainda que seja pela via da cruz. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Quais são os movimentos interiores e concretos que fazem a vida, aos olhos de Deus, começar a dar certo? O que significa na prática alinhar-se com a vontade divina? Como isso passa pela sua relação com Deus, com os outros, com você mesmo, com o tempo, com a cruz, com a ordem da sua casa, com o seu trabalho, com os seus pecados, com os seus desejos? E eu quero te pedir uma coisa desde já. Enquanto você escuta, não tente encaixar a sua vida numa fórmula. Apenas deixe as palavras encontrarem aí dentro aquilo que já está em movimento. Se algo tocar você de forma especial, se uma parte do que eu disser parecer que foi escrita exatamente para a sua situação, não trate como coincidência. Faça como os peregrinos que iam até Padre Pio e ouviam dele uma frase que lhes virava a alma. Acolha. Respira fundo. Você não está buscando apenas um jeito de fazer boa sorte funcionar ao seu favor. Você está buscando algo muito maior. Como viver de um modo que a graça de Deus encontre menos resistência dentro de você? Porque quando a graça encontra espaço, a vida realmente começa a caminhar. Às vezes para lugares que você nem imaginava, mas sempre para o melhor lugar, o centro da vontade de Deus. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ajustar uma ideia básica. O que quer dizer dar certo na vida? Porque se você não responde isso com o coração de um católico, vai acabar pedindo a Deus coisas que te afastam dele e chamando de derrota aquilo que está te aproximando do céu.
Para o mundo, dar certo é quase sempre uma soma de três coisas: ter dinheiro suficiente, ter status suficiente e ter prazer suficiente. Se você tem um trabalho que paga bem, uma vida social instagramável e algum nível de conforto, o mundo olha e diz: deu certo. Mas os santos, incluindo o Padre Pio, olhariam e fariam outra pergunta: você está em estado de graça? Está em amizade com Deus? Sua alma está em paz? Porque se não estiver, talvez o que o mundo chama de sucesso seja, na verdade, um fracasso bem maquiado. Padre Pio dizia: é melhor sofrer com Cristo do que gozar sem Ele. Não porque Deus queira te ver sofrer, mas porque qualquer acerto que exclua Deus é, no fim das contas, uma ilusão. Quem tem tudo, mas não tem a graça, está vazio. Quem tem pouco, mas vive unido a Deus, tem algo que dinheiro nenhum compra: sentido. Então, o primeiro passo para sua vida começar a dar certo, segundo São Padre Pio, é aceitar esta verdade. Dar certo, para um cristão, é viver na vontade de Deus. E a vontade de Deus é simples na base: fugir do pecado grave, viver em estado de graça, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. É a partir disso que tudo se organiza. Você pode estar me ouvindo e pensando: mas eu quero que as coisas deem certo também na prática, família, trabalho, sonhos. E é claro que Deus se importa com isso. Ele conhece suas necessidades, suas contas, suas relações, suas fragilidades. Ele sabe da sua vontade de melhorar de vida, de ajudar quem você ama, de ter um pouco de descanso depois de tanta luta. Deus não é indiferente a nada disso. Mas Padre Pio te lembraria que a ordem correta é de dentro para fora. Enquanto você tenta organizar a vida só com força humana, sem ajustar a alma, tudo parece escorregar. Você arruma uma área, outra desmorona, conquista algo por fora e continua perdido por dentro. É como tentar pendurar quadros numa casa com os alicerces rachados. Por fora até fica bonito por um tempo, mas qualquer tremor derruba tudo. Padre Pio falaria com você sobre a importância de viver em estado de graça. Isso significa confessar-se com sinceridade, abandonar o pecado mortal, lutar contra hábitos que te afastam de Deus, frequentar a missa, comungar bem, não por costume, mas por fé. Ele dizia que a confissão frequente é o banho da alma. Ninguém acha estranho tomar banho muitas vezes, porque achamos exagero confessar com regularidade. Talvez uma das razões pelas quais sua vida parece não engrenar é que você está tentando construir coisas importantes sobre terrenos que Deus está pedindo para você abandonar. Relacionamentos em pecado grave, negociações desonestas, vícios alimentados em segredo, escolhas que você sabe que não agradam a Deus e, ao mesmo tempo, você pede que Ele faça tudo dar certo, como se pudesse pedir a luz que brilhe enquanto decide manter a janela fechada. Não é que Deus te amaldiçoa quando você erra, mas Ele respeita a sua liberdade. Ele não força a graça onde você está decidindo, conscientemente, viver contra Ele. São Padre Pio era muito direto no confessionário quando percebia isso. Ele não passava a mão na cabeça, ele chamava a conversão. E justamente por isso, Deus fazia maravilhas através dele. Então, antes de pensar em planos, metas, projetos, você pode se perguntar: eu estou tentando que a vida dê certo em pé de guerra com a graça de Deus? Se a resposta for sim, o primeiro movimento não é organizar a agenda, nem estudar mais, nem ganhar mais dinheiro. O primeiro movimento é espiritual, é se reconciliar com Deus. Talvez isso passe por marcar uma confissão séria, honesta, profunda. Talvez passe por deixar um pecado que você vem chamando de fraqueza, mas que no fundo você protege. Talvez passe por terminar algo que você sabe que não deveria estar vivendo. É duro? É, mas é aqui que a vida começa a alinhar, não apenas em aparência, mas em verdade. Padre Pio repetia sem cansar: reza, espera e não te preocupes. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a tua oração. Rezar aqui não é apenas pedir coisas, é colocar a alma na posição certa. É dizer com a vida: Senhor, eu quero o que o Senhor quer, mesmo que isso demore, mesmo que isso passe pela cruz.
A partir deste ponto, sim, podemos falar de caminhos concretos para que as coisas comecem de fato a fluir. Mas se você pula esse fundamento, tudo o que vier depois será frágil demais. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ajustar uma ideia básica. O que quer dizer dar certo na vida? Porque se você não responde isso com o coração de um católico, vai acabar pedindo a Deus coisas que te afastam dele e chamando de derrota aquilo que está te aproximando do céu. Para o mundo, dar certo é quase sempre uma soma de 3 coisas: ter dinheiro suficiente, ter status suficiente e ter prazer suficiente. Se você tem um trabalho que paga bem, uma vida social instagramável e algum nível de conforto, o mundo olha e diz: deu certo. Mas os santos, incluindo o Padre Pio, olhariam e fariam outra pergunta: você está em estado de graça? Está em amizade com Deus? Sua alma está em paz? Porque se não estiver, talvez o que o mundo chama de sucesso seja, na verdade, um fracasso bem maquiado. Padre Pio dizia: é melhor sofrer com Cristo do que gozar sem Ele. Não porque Deus queira te ver sofrer, mas porque qualquer acerto que exclua Deus é, no fim das contas, uma ilusão. Quem tem tudo, mas não tem a graça, está vazio. Quem tem pouco, mas vive unido a Deus, tem algo que dinheiro nenhum compra: sentido. Então, o primeiro passo para sua vida começar a dar certo, segundo São Padre Pio, é aceitar esta verdade. Dar certo, para um cristão, é viver na vontade de Deus. E a vontade de Deus é simples na base: fugir do pecado grave, viver em estado de graça, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. É a partir disso que tudo se organiza. Você pode estar me ouvindo e pensando: mas eu quero que as coisas deem certo também na prática, família, trabalho, sonhos. E é claro que Deus se importa com isso. Ele conhece suas necessidades, suas contas, suas relações, suas fragilidades. Ele sabe da sua vontade de melhorar de vida, de ajudar quem você ama, de ter um pouco de descanso depois de tanta luta. Deus não é indiferente a nada disso, mas Padre Pio te lembraria que a ordem correta é de dentro para fora. Enquanto você tenta organizar a vida só com força humana, sem ajustar a alma, tudo parece escorregar. Você arruma uma área, outra desmorona, conquista algo por fora e continua perdido por dentro. É como tentar pendurar quadros numa casa com os alicerces rachados. Por fora até fica bonito por um tempo, mas qualquer tremor derruba tudo. Padre Pio falaria com você sobre a importância de viver em estado de graça. Isso significa confessar-se com sinceridade, abandonar o pecado mortal, lutar contra hábitos que te afastam de Deus, frequentar a missa, comungar bem, não por costume, mas por fé. Ele dizia que a confissão frequente é o banho da alma. Ninguém acha estranho tomar banho muitas vezes, porque achamos exagero confessar com regularidade. Talvez uma das razões pelas quais sua vida parece não engrenar é que você está tentando construir coisas importantes sobre terrenos que Deus está pedindo para você abandonar. Relacionamentos em pecado grave, negociações desonestas, vícios alimentados em segredo, escolhas que você sabe que não agradam a Deus e, ao mesmo tempo, você pede que Ele faça tudo dar certo, como se pudesse pedir a luz que brilhe enquanto decide manter a janela fechada. Não é que Deus te amaldiçoa quando você erra, mas Ele respeita a sua liberdade. Ele não força a graça onde você está decidindo, conscientemente, viver contra Ele. São Padre Pio era muito direto no confessionário quando percebia isso. Ele não passava a mão na cabeça, ele chamava a conversão. E justamente por isso, Deus fazia maravilhas através dele. Então, antes de pensar em planos, metas, projetos, você pode se perguntar: eu estou tentando que a vida dê certo em pé de guerra com a graça de Deus? Se a resposta for sim, o primeiro movimento não é organizar a agenda, nem estudar mais, nem ganhar mais dinheiro. O primeiro movimento é espiritual, é se reconciliar com Deus. Talvez isso passe por marcar uma confissão séria, honesta, profunda. Talvez passe por deixar um pecado que você vem chamando de fraqueza, mas que no fundo você protege. Talvez passe por terminar algo que você sabe que não deveria estar vivendo. É duro? É, mas é aqui que a vida começa a alinhar.
não apenas em aparência, mas em verdade. Padre Pio repetia sem cansar: reza, espera e não te preocupes. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a tua oração. Rezar aqui não é apenas pedir coisas, é colocar a alma na posição certa. É dizer com a vida: Senhor, eu quero o que o Senhor quer, mesmo que isso demore, mesmo que isso passe pela cruz. A partir deste ponto, sim, podemos falar de caminhos concretos para que as coisas comecem de fato a fluir. Mas se você pula esse fundamento, tudo o que vier depois será frágil demais. Mesmo vivendo em estado de graça, sendo fiel no pequeno, fazendo o dever de Estado, vai ter algo que você não vai conseguir evitar: a cruz. E é aqui que entra uma das partes mais delicadas de entender o que é dar certo, segundo São Padre Pio. Talvez você esteja pensando: mas se eu rezar, se eu me confessar, se eu colocar Deus no centro, se eu organizar minha vida, então tudo finalmente vai fluir. Nada mais vai dar errado, não é? Não é. Não nesta terra. A promessa de Deus não é uma vida sem sofrimento. A promessa de Deus é que nenhum sofrimento será inútil se vivido com Ele. Padre Pio carregou no próprio corpo os estigmas de Cristo. Ele literalmente sangrava nas mãos, nos pés, no lado. Sentia dores horríveis. Tinha noites de tormento espiritual. E ainda assim, quantas vezes ele repetia a frase que marcou tantos corações: reza, espera e não te preocupes. Você já pensou no peso dessas palavras na boca de alguém que sofria tanto? Rezar é abrir espaço para que Deus entre. Esperar é confiar no tempo de Deus. Não se preocupar não é ser irresponsável, mas é se recusar a viver como se tudo dependesse apenas de você. Tem fases da vida em que você está fazendo o que pode e ainda assim parece que nada melhora. Você está buscando Deus, está lutando contra o pecado, está sendo mais honesto, está tentando organizar a vida e mesmo assim as contas apertam, as pessoas não mudam, as oportunidades não aparecem, a saúde oscila. É fácil nessas horas pensar: então não adianta, nem Deus está me ouvindo. Mas é aqui que Padre Pio te ensinaria algo fundamental. Existem momentos em que Deus não muda as circunstâncias porque está usando as circunstâncias para mudar você. Ele está te tornando mais paciente, menos impulsivo, mais humilde, menos centrado em si, mais parecido com Cristo, menos dependente de aplausos ou resultados externos. Isso não significa romantizar a dor, muito menos tolerar situações abusivas ou injustas quando você pode sair delas. A cruz de Cristo não é conivente com injustiça, mas significa reconhecer que haverá sim cruzes inevitáveis, limites do corpo, limites dos outros, limites financeiros, decepções, frustrações. E em vez de ver isso como sinal de que nada dá certo, você começa, pouco a pouco, a ver como parte de um caminho maior. Padre Pio dizia: não te assustes com as dificuldades que encontras no caminho da perfeição. Deus está contigo. E também, quem começa a amar deve estar pronto a sofrer. Não é um convite ao masoquismo, mas à maturidade espiritual. Quem ama de verdade vai passar por renúncias, por esperas, por sacrifícios. E essas coisas não são sinais de que deu errado. Muitas vezes são prova de que você está no caminho certo. Pense em Jesus. Humanamente falando, a cruz parecia o grande fracasso da vida dele. Traído, abandonado, humilhado, crucificado. Do lado de fora era o fim. Do lado de Deus era o começo. A maior vitória do universo aconteceu num cenário que, aos olhos do mundo, era derrota total. Isso não muda. Deus continua fazendo Páscoas, transformando crucifixões em ressurreições. Na sua vida, haverá momentos que parecem Sexta-feira Santa. Silêncio, escuridão, dor, nada funcionando. E é muito tentador, nesses momentos, jogar fora toda a caminhada e voltar para velhas escravidões, velhos pecados, velhos atalhos. Mas se você permanece, se você continua rezando, se você continua buscando os sacramentos, se você continua cumprindo seu dever de Estado, se você continua dizendo: Jesus, eu confio em vós, mesmo sem sentir nada, então por dentro algo está dando certo, muito certo. A ressurreição não é sempre barulhenta.
Às vezes é um amanhecer tímido, uma paz nova no meio de circunstâncias velhas, uma força que você não tinha, um desapego que antes parecia impossível, um perdão que você não sabia que conseguiria dar, uma liberdade interior que ninguém te tira. É isso que Deus quer te dar quando parece que nada está se resolvendo por fora. Ele quer organizar a casa por dentro. E quando isso acontece, mesmo que o mundo continue cheio de problemas, você começa a sentir que, de um jeito misterioso, a sua vida sim está começando a dar certo. Se você chegou até aqui, talvez esteja percebendo uma coisa. Fazer tudo começar a dar certo na sua vida, segundo São Padre Pio, não é apertar um botão, é entrar num caminho. É um jeito de viver, é uma aliança com Deus. Tem começo, tem quedas, tem recomeços, mas não tem volta. Vamos reunir então, em forma de consciência, o que foi sendo plantado até agora. Primeiro, você entendeu que dar certo não é ter uma vida perfeita, sem problemas, mas viver em estado de graça e na vontade de Deus. Isso muda sua pergunta. Em vez de apenas quando tudo vai se resolver, você começa a perguntar: Senhor, como posso hoje estar mais perto da tua vontade? É uma mudança sutil, mas gigantesca. Segundo, você viu que isso passa necessariamente por conversão concreta. Confissão, abandono do pecado mortal, luta contra vícios, vida sacramental. Não tem como querer a bênção de Deus enquanto abraça o que o ofende diretamente. São Padre Pio não dourava a pílula aqui. Ele sabia que sem esta base, todo o resto fica instável. Terceiro, você percebeu que é preciso fidelidade no pequeno. Cumprir o dever de Estado, arrumar o que está na sua frente, ser honesto no pouco, não fugir das responsabilidades. Isso cria um terreno fértil para a graça. Deus age no real, não na fantasia. Se você quer que Ele organize a sua vida, você precisa começar entregando a Ele a vida que você de fato está vivendo, e não a que você gostaria de ter. Quarto, você compreendeu que a cruz não é um erro de percurso, é parte do caminho. A vida em Deus não te blinda do sofrimento, mas o enche de sentido. Quando você vive unido a Cristo, sua dor deixa de ser inútil e se torna caminho de purificação, de amadurecimento, de união mais profunda. Padre Pio viveu isso de forma radical. Nós viveremos em medida menor, mas real. Quinto, você começou a ver que esperar em Deus não é ficar parado. É agir no que você pode e confiar no que você não controla. Reza, espera e não te preocupes. Reza, mantém o coração ligado a Deus. Espera, entrega o tempo. Não te preocupes. Se recusa a viver como se tudo dependesse só de você. Talvez agora você esteja pensando: ok, eu entendi tudo isso, mas o que eu faço quando vier de novo a sensação de que minha vida não anda? E a resposta não é sofisticada. Você volta a estes pontos. Você se pergunta: estou em estado de graça? Estou sendo fiel no que me cabe hoje? Estou oferecendo a minha cruz ou reclamando dela sem parar? Estou esperando em Deus de verdade ou só roendo as unhas? Estou pedindo a Deus que abençoe meus planos ou perguntando a Ele quais são os planos dele? São Padre Pio tinha uma confiança radical na providência. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha certeza de uma coisa: Deus cuida, Deus vê, Deus se importa, Deus intervém. Não do jeito mágico que a gente quer, mas do jeito preciso que a alma precisa. E muitas vezes, só com o passar do tempo, é que a gente percebe: se aquela porta tivesse se aberto lá atrás, hoje eu estaria perdido. Ainda bem que Deus não atendeu aquela oração do jeito que eu queria. Um dia, no céu, você vai olhar para trás e ver a história inteira com outros olhos. Vai enxergar caminhos que pareciam errados, mas te salvaram de algo pior. Vai ver sofrimentos que foram sementes de graças para você e para outros. Vai ver que em muitos momentos em que você dizia nada está dando certo, Deus estava fazendo, em silêncio, as manobras mais importantes.
Mas você não precisa esperar o céu para começar a confiar nisso. Você pode começar hoje, agora. Fecha um pouco os olhos, se puder. Pensa na área da sua vida que mais te faz dizer nada dá certo. Pode ser dinheiro, pode ser relação amorosa, pode ser família, pode ser saúde, pode ser vida espiritual. E nesse ponto exato, diga a Deus com sinceridade: Senhor, eu não sei como organizar isso, eu não sei nem por onde começar, mas eu te dou permissão para vir, eu te dou permissão para mexer, eu te dou permissão para tirar o que for preciso, colocar o que for necessário, fechar o que não me serve, abrir o que me faz crescer. Faz a minha vida dar certo aos teus olhos, mesmo que isso contrarie os meus esquemas. Essa oração é perigosa para quem quer controlar tudo, mas é libertadora para quem quer viver de verdade. Para encerrar esta caminhada de hoje, eu quero te convidar a um gesto muito simples, mas profundamente espiritual. Se em algum momento deste vídeo você sentiu que Deus falou com você, que alguma parte da sua história foi tocada, que alguma coisa fez sentido, escreve nos comentários, não só como engajamento, mas como compromisso interno. Senhor, faz a minha vida dar certo aos teus olhos. Escreve isso como quem reza, como quem coloca a própria história no altar, como quem diz a São Padre Pio: me acompanha, me ensina a confiar como você confiou. E se você sente que precisa continuar ouvindo esse tipo de conteúdo, caminhando devagar, mas caminhando, deixa o seu like e se inscreve no canal. Não é apenas para o algoritmo, é para que mais pessoas confusas, cansadas, se sentindo fracassadas, possam descobrir que na lógica de Deus ainda há um caminho lindo e possível para elas. Que São Padre Pio interceda por você, que ele apresente a Jesus cada área da sua vida que parece travada, que ele peça pela sua coragem, pela sua perseverança, pela sua confiança, e que pouco a pouco você comece a perceber, primeiro por dentro, depois por fora, que sim, quando a vida é colocada nas mãos de Deus, as coisas realmente começam a dar certo, não como o mundo promete, mas como só o céu pode realizar. Amém.